Você sabia que a literatura brasileira começou com uma carta? Pois é, lá em 1500, Pero Vaz de Caminha escreveu para o rei de Portugal contando como eram as novas terras. Esse momento marca o início do quinhentismo, um período em que, no Brasil, a escrita servia para informar e catequizar, enquanto em Portugal rolava poesia épica, teatro e sonetos renascentistas. E quem vai apresentar todo esse vídeo somos nós. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Matheus. Eu sou o João. E eu sou o Hugo. E hoje você vai descobrir como começou o quinhentismo. Então já sabe, né? Puxa a vinheta. Entre o nosso queridíssimo padre José de Anchieta. O cara era basicamente o Google tradutor do século XVI. Ele falava português, espanhol, latim e tupi. Escreveu poesia, teatro, fez até mesmo a primeira gramática da língua indígena. O trampo dele era claro: catequizar os povos nativos, ou seja, transformar religião em peça de teatro e oração. Resultado, ele ficou conhecido como apóstolo do Brasil. Agora, enquanto aqui no Brasil a galera tava toda no modo tutorial, escrevendo só pra informar e catequizar, em Portugal o bagulho tava em outro nível. Lá rolava o renascimento, aquele clima de bora exaltar a arte, o homem e a pátria. Aí brilha o nosso querido Luís de Camões, o Cristiano Ronaldo da poesia. Ele escreveu os Lusíadas, uma epopeia que transformou as viagens de Vasco da Gama em mitologia grega, Netuno, Vênus, tudo no mesmo rolê. Além disso, Camões fazia sonetos românticos e filosóficos, que até hoje mesmo são topzera. Conhecido como o pai do teatro português, Gil Vicente é um manolo que nasceu lá pelo final do século XV e foi o primeiro grande dramaturgo da língua portuguesa. O diferencial dele é que as peças misturam humor, religião e crítica social. A mais famosa dele é o Alto da Barca do Inferno. Nela, há vários personagens, como padres, fidalgos, juízes e até o povão, que aparece depois da morte e precisam escolher uma barca, a do céu, a do inferno. E adivinha? A maioria acaba indo pro barquinho do capeta. Com isso, Gil Vicente fazia uma baita crítica social na época, mostrando que não adiantava ser rico ou poderoso, porque na hora do julgamento, todo mundo é igual. E vamos partir para o próximo tópico. Sá de Miranda. Foi tipo uma tour cultural. Deu um rolê na Itália, conheceu os poetas renascentistas e voltou cheio de novidades para o Portugal. Trouxe na mala o soneto, a oitava rima e a elegia. Suas poesias curtiam falar de filosofia, natureza e reflexões sobre a vida. Tinha o estilo mais sério, quase aquele amigo que sempre mandava um papo do nada da cabeça. Mas ele foi o cara que modernizou a poesia portuguesa e fez a ponte entre a Idade Média e o Renascimento. E vamos partir para o próximo tópico, Pero Vaz de Caminha. E como uma das pessoas mais importantes da época, bora falar de Pedro Vaz de Caminha. Esse cara foi tipo oficial da viagem de Cabral, porque ele era o escrivão da frota. No dia 22 de abril de 1500, quando chegaram ao Brasil, escreveu a famosa Carta de Caminha para o rei de Portugal. Nessa carta, ele escreveu tudo: a natureza, os povos indígenas, as praias, o clima. Parecia até um guia turístico do século XIV. O detalhe é que essa carta não foi feita como uma literatura artística, mas acabou virando o primeiro documento literário do Brasil, ou seja, o ponto de partida da nossa literatura. Olha só a treta. Enquanto no Brasil a literatura era tipo manual de instruções e catecismo, em Portugal o bagulho era arte de verdade. Aqui a gente tinha o Pedro Vaz de Caminha, que escreveu a famosa Carta para o Rei, basicamente o primeiro textão da história do Brasil. Era literatura informativa, só descrevendo praia, índio e natureza. Depois veio o grande padre Anchieta, que virou o Google Tradutor da catequese, escrevendo poesia e teatro em tupi para ensinar religião. E vamos partir para o próximo tópico, o legado. O quinhentismo foi só o episódio piloto da literatura brasileira, mas já deixou o terreno preparado para os próximos capítulos. Lá em Portugal, alguns nomes viraram verdadeiros pilares. Camões, o mestre das epopeias. Gil Vicente, o cara que fundou o teatro. Sá de Miranda, que trouxe o soneto português. E o Bernardino Ribeiro, lembrado como o pai da novela pastoril. Enquanto isso, no Brasil, a estreia ainda era tímida, mas já tínhamos Caminha, marcando presença como pai da literatura de informação, e Anchieta, que assumiu o papel de pai da leitura catequética. Foi só o começo.
mas o legado estava lançado. No fim das contas, o quinhentismo mostra duas realidades bem diferentes. Primeiro para informar o rei sobre as novas terras, depois para catequizar os povos indígenas. Já em Portugal, a literatura floresceu como uma arte, com a poesia, teatro, épica e até a sofrência literária. Cada um teve seu papel. Caminha e Anchieta foram os pioneiros do lado de cá, enquanto Camões, Gil Vicente, Sá de Miranda, Bernardino Ribeiro deram um tom artístico do lado de lá. No fundo, tudo isso ajudou a construir a base da nossa cultura literária. E é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, valeu, falou e até a próxima.